Olá, seja muito bem-vindo. Dando continuidade na resolução dos exercícios sobre geometria analítica. Neste vídeo estarei te auxiliando na resolução do exercício de número 16, certo? Então vamos lá. Ele diz o seguinte: o ponto B tem uma coordenada nula, ou seja, nosso y de B é igual a zero, certo? E dista 5 de A, ou seja, a distância de B até A é 5. Certo? Então ele nos deu que a ordenada de B é nula e que a distância entre B e A é 5. Possui ambas as coordenadas iguais, ou seja, A possui as duas coordenadas x e y valendo 4. Determine a abscissa de x, ou seja, ele nos deu o valor de y, que é igual a zero. Então nós temos que encontrar o valor de x do ponto B, certo? Neste caso nós não vamos precisar construir o nosso plano cartesiano, como é de costume já. Neste aqui nós só vamos fazer algumas análises. Então vamos lá. Qual que é a coordenada do ponto A? O ponto A está me dizendo que tem as duas coordenadas iguais. Então a coordenada x é 4 e a coordenada y também é 4. Certo? Meu ponto B. Bom, meu ponto B, ele não me deu o valor da minha abscissa. Então a minha abscissa x eu não sei. Porém a minha ordenada ele diz que é nula. Vale zero. Ele está me dizendo que o quê? Que a distância de A até B vale 5, certo? Bom, então quer dizer que se nós fôssemos resolver a distância de A até B, calculando então a raiz de x de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos o y de B ao quadrado, quer dizer então que isso aqui seria 5. Porém, ele já nos deu o valor. Só precisamos encontrar a abscissa. Então, o que nós vamos fazer? Pegar os valores que nós temos em mãos e substituir na fórmula que nós usaríamos para calcular a distância, caso ele nos desse a abscissa e não nos desse a distância, certo? Então, neste caso, nós vamos fazer um caminho inverso. Nós temos a distância e algumas coordenadas. Precisamos encontrar qual coordenada se enquadra a ponto de que B fique a 5 unidades de distância de A, certo? Então vamos lá. A distância de A até B eu já sei, vale 5. Foi o exercício que me disse. Então, aqui agora nós vamos substituir os valores que nós temos em mãos, certo? Então vamos lá. Quanto vale o x de A? Vale 4. Então tenho 4 menos. Quanto vale o x de B? Não sei. Então é x de B ao quadrado mais o y de A também vale 4 menos o y de B vale 0 ao quadrado. Então 5, que é a minha distância, será igual a raiz 4 menos x de B. Eu não sei quanto vale x de B, então eu só repito ao quadrado mais 4 menos 0, 4 ao quadrado. Então 5 será igual a raiz ainda de 4 menos o x de B ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. Bom, eu não sei quanto vale x e eu não consigo resolver essa raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados da minha equação ao quadrado. Então vai ficar assim. 5 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4 menos o x de b ao quadrado mais 16. Isso aqui ao quadrado. Por quê? Porque eu estou elevando os dois lados ao quadrado, certo? Então, como nós temos uma igualdade, o que eu fizer de um lado, eu preciso fazer do outro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso eliminar essa minha raiz para facilitar o meu cálculo. Então, aqui eu resolvo. 5 ao quadrado é 25. E aqui, como aqui eu tenho uma raiz sendo elevada ao quadrado, eu posso, então, cancelar. E o que me sobra? 4 menos x de b, que eu não sei, ao quadrado, mais 16, certo? Vou passar esse 16 para o outro lado, então eu tenho 25 menos 16 é igual a 4 menos os x de b ao quadrado, certo? 25 menos 16, nós temos 9, que é igual a 4 menos o x de b ao quadrado. Bom, aqui eu vou fazer o caminho inverso que eu fiz aqui em cima. Uma equação e eu preciso me livrar
dessa potência, certo? Para que eu não tenha que fazer distributiva, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então aqui eu tenho a raiz quadrada de 9, que é igual a raiz quadrada de 4 menos o x de b ao quadrado. Raiz quadrada de 9, sabemos que é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E a raiz de uma potência aqui, eu também cancelo. Então me sobra 4 menos o x de b. Então tenho 3, passo o 4 para o outro lado, então fica menos 4 igual a menos o x de b. 3 menos 4 fica menos 1, que é igual a menos o x de b. Isso aqui não pode ficar negativo, então eu posso multiplicar por menos 1. Esse lado e esse lado. Então, vou multiplicar por menos 1, que vai trocar o sinal dos dois, e vou só alternar os lados. X de b, então eu sei que vale 1. Pronto. Então, praticamente resolvemos nosso exercício. Então, nós temos aqui algumas coordenadas, certo? Uma coordenada faltando, porém nós temos a distância de A até B, certo? Nós podemos fazer aqui é até tirar uma prova. Por exemplo, vamos supor que então que ele não tenha nos dado o valor da distância e que tenha nos dado as coordenadas. Então, a distância de A até B, como se nós tivéssemos que calcular a distância de A até B. Será a raiz, quanto vale o x de A? 4. Menos, quanto vale o x de B? Nós encontramos que vale 1. Então, nós vamos substituir aqui ao quadrado mais y de A, que eu sei que é 4 também, menos o y de B, que eu sei que é 0, ao quadrado. Então, com essas informações, a distância de A a B será o quê? Será a raiz, 4 menos 1, 3 ao quadrado, mais 4 menos 0, 4, também ao quadrado. Então, a distância de A até B será a raiz, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Logo, a distância então, de A até B será a raiz de 25. Então, a distância de A até B será 5. Pronto, bateu. Então, se o x de B for 1, eu sei que a minha distância será 5, que é exatamente o que o exercício já me deu, certo? Bom, se nós observarmos uma questão aqui interessante, seria isso aqui. Quando eu faço 4 menos 1, eu tenho 3 positivo. Porém, se aqui fosse um 3 negativo, também seria como resposta, porque 3 menos 3 ao quadrado também daria 9, certo? Então, 4 menos o que aqui? 4 menos qual valor? Eu tenho um 3 negativo. Então, eu tenho que 4 menos um valor que eu não sei, precisa dar menos 3. Então, eu tenho 4 mais 3 igual ao valor que eu preciso. Então, 7. Ou seja, se aqui fosse um 7, eu teria como resultado um menos 3, que também me retornaria um 9, e também me daria a raiz de 25, que chegaríamos a dar resposta. Ou seja, logo, o meu x de b ele pode ser 1 ou 7. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.